Black, helped, finished and desk. O que essas palavras têm em comum? Quer melhorar sua pronúncia pra caramba? Vem comigo aprender o que são consonant clusters. Olá, amigos do inglês! Professor José Luiz hoje aqui, sem equipe, sem Bruninha, sem Rafael, por causa dessa questão do coronavírus, da quarentena, né? Eu fiquei sem a minha equipe, mas a gente não pode deixar de gravar conteúdo legal e impactante para vocês. Esse conteúdo de hoje nos foi sugerido pelo amigo do canal Marcos Vinícius, que estava interessado em aprender o que são consonant clusters. Então vamos lá, vamos desmistificar o que é isso em inglês. Vamos entender então o que são consonant clusters a partir do conceito da palavra. O que é um cluster? Cluster no dicionário significa um conjunto de coisas que se apresentam juntas, se apresentam misturadas. Trazendo para o mundo do inglês então, consonant clusters numa palavra significa um conjunto de consoantes que é pronunciada de uma maneira conjunta, num cluster. Vamos dar um exemplo para vocês de algumas mais comuns. Primeira delas, traffic. Segunda delas, from. Terceira, clock. Olha só, na primeira delas, traffic, eu tenho duas consoantes com sons juntos, T e R, tr, formando a palavra traffic. A segunda palavra from, eu tenho duas consoantes fazendo o som de fr, ou seja, a pronúncia é from. No caso da terceira palavra clock, eu tenho que encalacrar, eu tenho que juntar o som das consoantes C e L para formar a palavra. Então, novamente, eu tenho traffic, from, clock. Mas por que razão, professor, eu tenho que prestar tanta atenção nesses consonant clusters? Acontece, amigo, que dependendo da sentença que você for dizer, dependendo da palavra, se essa palavra tiver um cluster importante, você pode fazer com que a pessoa não realmente entenda a mensagem que você quer passar. Por exemplo, vamos pegar o verbo help, ajudar. O help é composto de 4 letras no inglês, H-E-L-P. H-E-L-P. Quando você transforma o verbo help em passado simples, você acrescenta ed, né? Então a gente acaba tendo 6 letras, H-E-L-P mais o ed. Mas, teacher, quando eu coloco ed, você está falando aí de cluster, o ed não é uma formação de consoantes juntas, é uma vogal e uma consoante. Porém, amigo, aí que você vai entender o seguinte: o cluster é uma coisa que você tem que prestar atenção, porque não necessariamente isso você visualiza em termos de palavra escrita, tá? Você tem agora, no help, na forma passada, a pronúncia não é helped, a pronúncia é helped. Então, em termos de pronúncia, a pronúncia correta, para você fazer essa pronúncia correta, você forma um cluster. Então, help se transforma em helped. Então olha só a combinação dos dois sons, da consoante P e da consoante T fazendo o pt. Então se você pronuncia, por exemplo, I helped my brother yesterday, a pessoa pode entender, eu ajudo meu irmão ontem, o que fica realmente complicado, né? Você está cometendo um erro aí de conjugação verbal. Então seria I helped my brother yesterday. Vamos parar com essa história de helped my brother. A pronúncia do verbo, muitos verbos regulares, quando você coloca no ed, eles têm essa pronúncia de pt, né? Então você tem que se atentar para isso. Então esse pt, no caso, combinação das consoantes P e T forma um cluster de duas consoantes. Teacher, facinho, deu para entender legal esses clusters de duas consoantes sem problema. Eu sei que vocês são porreta pra caramba, vou aumentar o grau de dificuldade então. Vou apresentar para vocês então agora 3 palavras com clusters de 3 consoantes. Strong, spray, script. Olha só, na palavra strong eu tenho 3 consoantes juntas, S-T-R, fazendo o som de strong. Spray, a mesma coisa, eu tenho SPR, spr. E script, a mesma coisa, eu tenho SCR
fazendo o som de scr, script. Ah, teacher, pode apertar mais um pouquinho. Você tem uma palavra aí que tenha combinação de 4 consoantes num cluster? Vamos lá. A palavra, como a gente fala em inglês, texto ou textos. Um texto, um texto de leitura. Text é a palavra no singular. A palavra no plural é texts. Olha só, vale lembrar como a gente escreve em inglês a palavra texts. Você escreve T-E-X-T-S. Porém, quando você faz o cluster, você tem a combinação de 4 consoantes. Texts. Olha só, você tem a combinação de S, Q, S, T, S. Então fica texts. Texts. Então você tem que fazer o som de combinação de 4 consoantes. Mas e agora, teacher, como é que eu faço para aprender, para praticar tudo isso? Olha, meu amigo, agora você tem que ir para a internet, a gente tem dicionários eletrônicos hoje muito legais em que você tem a definição da palavra e o som. E além disso, esses dicionários também trazem as sílabas, a divisão silábica. Você vai poder ver se tem 2 sílabas, 3 sílabas juntas e principalmente você tem o áudio ali para escutar se realmente você tem o cluster. Fora isso, eu te aconselho também que você vá para a mesma internet e procure textos com áudio narrados onde você pode escutar o narrador e depois pronunciar para melhorar a sua pronúncia em geral e, consequentemente, você vai poder dar um up aí na pronúncia desses clusters. Gostou desse conteúdo falando de consonant clusters? Então eu vou sugerir que você faça um cluster de ações aí. Primeiro, dá um mega like, curte esse nosso vídeo, compartilhe esse conteúdo com pessoas que você sabe que precisam aprender uma pronúncia legal do inglês e se inscreva no nosso canal. Vejo vocês next!